Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e senta que vem muita história por aqui. Na verdade, muitos argumentos a favor e contra o tema do vídeo. E não, eu não vou me posicionar, eu não tenho um posicionamento claro sobre isso. Deveremos ou não aposentar a camisa 10 do Rei Pelé, que foi para o céu na última quinta-feira? Acho que todo mundo que é a favor tem argumentos, todo mundo que é contra tem argumentos, e eu vou simplesmente mostrar esses argumentos e comentar o que eu penso sobre, para ajudar você que me acompanha a ter, se não uma decisão, a ter argumentos sobre isso que virou o assunto desde ontem em termos de Santos Futebol Clube. Claro que família, nós, enfim, pensamos mais no Rei do que na 10 em si, mas uma coisa é completamente ligada à outra e essa discussão está em voga por aí. Vamos abordá-la. Deixa eu só agradecer primeiro também a todos os comentários maravilhosos, super simpáticos, educados, muito queridos que eu recebi no vídeo de ontem, no vídeo feito 1 hora, mais ou menos 2 horas, enfim, após o anúncio do falecimento do rei. Vocês foram extremamente legais no vídeo, e eu não estou falando isso para falar que o vídeo é bom ou ruim, eu honestamente eu fiquei... Foi a ideia que eu tive de fazer um negócio simples, mas que falasse dele, do que a gente sente por ele, do que a gente sente pelo Pelé, pelo maior de todos, e não falar de mim, falar uma coisa pessoal. Não, a gente tem que homenagear o rei e informo que segunda-feira, no velório, que começará às 10 da manhã, eu estarei lá junto ao Murilo, ao pessoal da TV, faremos o programa, que a gente volta ao Resenha Santista na segunda-feira, faremos o programa da Vila Belmiro. Então, muito obrigado por todos os comentários elogiosos ao vídeo, a escolha do formato que eu fiz ontem. Fiquei muito feliz com a recepção ao conteúdo que vocês tiveram. Muito obrigado mesmo de coração. Aposentar ou não a camisa 10 utilizada pelo Rei? Eu honestamente, eu não sei se eu usaria a palavra irrelevante nesse momento, mas eu usaria a palavra imediatista. Eu acho que é uma discussão imediatista. Acho que a gente precisaria de algum tempo para processar tudo o que está acontecendo, para entender qual a postura que o clube deveria tomar. Acho que qualquer ação tomada entre hoje, que é o penúltimo dia do ano, o fim do ano, o velório, que é entre segunda e terça, ou seja, 2 e 3 de janeiro, até mesmo, sendo bem honesto, até o começo do Paulista eu acho que é um pouco apressado. Eu acho que o Santos deveria dar uma acalmada. Eu sei que a discussão está em voga, tanto que estamos trazendo ela para cá, mas acho que deveria deixar uns dias passar sem se pronunciar. Isso não aconteceu. O Andrés Rueda, presidente do clube, no momento, claro, já se pronunciou, e a torcida também está falando muito sobre isso. Mas eu acho que a discussão deveria ser outra. Acho que deveria ser um momento de contar histórias do Pelé, de mostrar o quanto amamos o rei. Mas enfim, o mundo não funciona assim. Então vamos ler o que o Rueda falou, né? Primeiro porque eu acho que é importante para contextualizar por que a gente está tendo essa discussão. Ele foi questionado, se não me engano, na rádio Band News FM, deixa eu confirmar em um segundo, perfeito isso, sobre aposentar ou não, e ele falou o seguinte: primeiro eu li matéria do UOL, depois matéria da Tribuna. Santos não usará a camisa 10 até a decisão do Conselho sobre a aposentadoria. Olha o que o Rueda falou, abre aspas. Particularmente sempre fui favorável, acho uma excelente homenagem. Mas por que não colocamos isso antes? A opinião do sócio é dividida, de fato, do sócio, do torcedor, enfim. Alguns querem a aposentadoria e outros querem a lembrança do Pelé jogando com o time. Dois argumentos, inclusive, muito válidos. Agora, com esse entendimento da família, vamos propor a aposentadoria ao conselho. Isso tem trâmite burocrático, reunião do conselho, mas como ato administrativo, não utilizaremos mais a camisa 10 a partir de janeiro e esperamos a decisão definitiva do nosso conselho. Importante notar que não há data para essa discussão do Conselho, não sabemos quando será, mas aparentemente a opção do Santos neste momento é pelo menos começar o Paulista, que para o Santos começa no dia 14 de janeiro, sem a camisa 10, ou seja, a qualquer momento, só ano que vem, até porque o time está de folga, quando voltarem, devem falar alguma coisa de que camisa o Soteldo vai usar. Afinal de contas, há um 10 no Santos hoje que utiliza a numeração fixa, é um clube que tem a numeração fixa, e o Soteldo é o 10 do momento. A gente vai falar mais sobre numeração fixa neste vídeo daqui a pouco. Na tribuna tem uma outra questão, do Pelé para sempre, Santos sinaliza a aposentadoria da camisa 10. Também traz a questão da aspa, mas é uma aspa que o Rueda deu para a própria tribuna, então é um pouquinho diferente. Vamos lá. Enquanto isso, vou encaminhar para o Conselho para que seja aposentada de forma definitiva ou não. Olha que coisa interessante. Pode ser aposentada de forma definitiva ou não definitiva. Eu acho que dá para ter essa interpretação e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O próximo presidente, tem eleição no final desse ano,
se quiser pode revogar. Olha só, pode ser que seja aprovada para esse ano, aposentadoria temporária, a gente vai discutir sobre isso, mas o Rueda já está levantando essa bola. É interessante. Lembrando que essa informação de que a família vai pedir ao Santos, eu já fez o pedido, aí já não tenho essa informação, foi dada pelo Guilherme Pereira, repórter da Globo, ele cobriu a Copa do Mundo inclusive, costuma cobrir a seleção, mas ele estava na porta do Albert Einstein, um hospital em que o Pelé faleceu, e ele trouxe essa informação durante o plantão da Globo, eu sempre que eu aponto para lá, porque eu estou olhando para minha TV que eu estava assistindo ontem, o Guilherme falou que a família fez ou fará este pedido ao Santos. Não é a primeira vez, né, que se discute essa aposentadoria da camisa, algo recorrente no Santos. Temos dois exemplos aqui, um pouquinho mais antigo, há outros exemplos, tá? Eu vou resumir em dois só para a gente acelerar aqui, que é do Marcelo Teixeira. O Marcelo foi presidente em 91, 2, eu nunca lembro a primeira passagem do Marcelo, mas depois entre 2000 e 2009. Então a matéria do UOL, com aspas dele, olha só, ex-presidente do Santos diz que Pelé não queria a camisa 10 aposentada. O Teixeira fala o seguinte, ó. Marcelo Teixeira disse em entrevista ao De Primeira, programa do UOL, que durante um de seus mandatos chegou a montar um projeto para aposentar a 10. No entanto, o plano não foi para frente depois de uma conversa entre ele mesmo e Pelé. Aspas, conversei com o Pelé. Tínhamos um projeto de marketing para aposentar a camisa 10. E ele me disse que não gostaria que fosse aposentada. Agora é o Pelé falando. Porque eu tenho receio que se esqueçam da mística da camisa 10 e se esqueçam do meu nome. Hey, não vamos esquecer, pode ficar tranquilo. Mas é um argumento importante. O outro ponto é uma matéria, um outro exemplo que eu quero dar é a mesma matéria da Tribuna, que fala com Décio Couto Clemente, que é um conselheiro efetivo do clube e que foi diretor de comunicação com o Teixeira entre 2000 e 2004. Segundo a Tribuna, o Décio Couto apresentou a ideia agora, no começo do ano, quando o conselho estava debatendo o que seria mudado no estatuto, que foi votado há pouco, algumas semanas, temos vídeo aqui no canal se você não sabe, e que é a votação de mudança do estatuto, que colocou, a mania de botar o símbolo aqui, tô com a camisa aqui, que é a decisão de colocar na camisa de jogo a coroa entre as duas estrelas. Começaremos a ver isso no Santos com a copinha no dia 4. O Décio falou o seguinte, apresentei a justificativa, lembrando que outros clubes europeus, por exemplo, já fizeram isso. O Ajax, enfim, aposentou a 14, por exemplo, do Cruyff. O Santos pensou em fazer isso quando o Pelé parou, mas não conseguiu porque a Conmebol obrigava times e seleções a terem numeração de 1 a 11. Mais sobre isso daqui a pouco. Algo que não acontece hoje em dia, já que existem jogadores com vários números de camisa. Enfim, o Décio apresentou o projeto e, segundo a Tribuna, chegou a ser aprovada no Conselho, mas não entrou na discussão do Estatuto. A aposentadoria da camisa 10 acabou não sendo incluído no bloco de alterações votado e aprovado. Ah, tá. Não foi aprovada, não. Sim, embora aprovada no Conselho, perdão esse momento de confusão, a proposta foi aprovada no Conselho, mas não entrou nas propostas de alteração que foi votada por nós, sócios. Bom, vamos começar com os argumentos a favor ou contra, então. Eu falei que esse vídeo ia ser longo, mas acho que é importante a gente mostrar todos os pontos possíveis. O primeiro é o que viralizou, e o que viraliza na internet geralmente entre o pessoal mais jovem, por isso é uma declaração do Pelé ao Bolívia, que me corrijam se eu estiver errado, que eu sou meio ruim, ex-desimpedidos e que hoje em dia tem um próprio canal, o Camisa 21. Se eu estiver errado, me corrijam, não tenho medo disso, por favor. Em entrevista ao Bolívia, o Pelé falou o seguinte, é melhor deixar para o pessoal nunca esquecer, deixar sendo utilizado em campo. É claro que parece uma declaração definitiva, mas a gente tem que entender que pode ter sido de momento, pode ter sido o sentimento do Pelé naquele ano em que foi dada a declaração, eu realmente não sei de quando é a entrevista, ele pode ter mudado de ideia recentemente, ele pode ter falado para a família outra coisa, ele pode ter mudado agora, há dias, e contado para a família, olha, repensei e tal. A gente não pode se apegar, e não é de maneira alguma uma crítica à entrevista do Bolívia, inclusive, que bom que ele conseguiu não só entrevistar o Pelé, como falar sobre isso, mas a gente não pode pegar isso como definitivo. Há situações que mudam. O que eu pensava, sei lá, em 2019, quando abri o canal, muitas coisas não são o que eu penso agora. As pessoas mudam, então a gente não dá para pegar de forma definitiva. Eu prefiro que a família faça alguma declaração, lembrando que não é momento da família fazer declaração alguma. A família está de luto, a família está preparando o velório, a família tem muita coisa para pensar nesse momento. Isso não inclui a camisa 10 do Santos, se assim eles quiserem. Eles podem esperar o tempo que for, tá bom? Enfim, outro ponto é que essa declaração
tanto ao Teixeira quanto ao Bolívia, esse pensamento, podia ser aquele negócio que você fica meio, não sei se é constrangido, talvez seja um pouco tímido, né? Até engraçado falar o Pelé é tímido, mas de não querer ser homenageado, porque você fica meio assim, pô, eu sei, eu não quero me achar. É claro que o Pelé é outro nível, e ele sabe que ele é o maior de todos os tempos, mas às vezes ele é humano, às vezes ele é humano não, ele é humano, e às vezes ele podia ter esse sentimento, né, de, vamos esperar, eu não quero passar por isso. É muito difícil pegar a entrevista, uma resposta curtinha e cravar, é isso que ele queria. É muito difícil, eu prefiro esperar a família se posicionar oficialmente. Bom, eu separei um monte de argumentos a favor, contra a aposentadoria, e eu vou trazê-los aqui, e alguns que ficam entre o meio do caminho, e eu vou tentar argumentar contra, porque argumentar contra não, argumentar sobre os argumentos. Argumentar sobre os argumentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente está na emoção, é um momento muito emotivo esse, né? Tá todo mundo com os nervos à flor da pele, muito triste, é claro, e a gente acha que a nossa opinião é definitiva e não há um argumento que mude. Mas a gente tem que ser sempre calmo e pensar, será que isso aqui que eu estou falando faz sentido? Será que o Santos pode fazer o que eu estou falando? Lembrando sempre que a marca Pelé, né, não é do Pelé, não era nem da família dele, é de uma outra empresa, muito menos é do Santos. Então, assim, é muito difícil, a gente tem sempre que discutir, e aqui no canal a gente sempre se propõe a ser esse lugar para a gente acalmar e falar, esse argumento que eu estou dando faz sentido? Então eu vou tentar trazer. Eu fiz uma pesquisa muito longa na internet, claro, argumentos que eu vi na internet, argumentos no grupo dos membros, obrigado aos membros por terem dado várias ideias. Enfim, vamos tentar conversar sobre isso. Começar com os argumentos contra a aposentadoria. Eu acho que, assim, o pessoal que fala, o Pelé falou publicamente sobre isso e era contra a aposentadoria. Eu acho muito justo, tá, você ter isso na cabeça. Já apresentei até no ponto da entrevista ao Bolívia, que pode não ser definitivo, mas é aquilo, é o que a gente tem do Pelé falando, então é algo a se considerar. Acho justo. Se ele falou em vida, sou contra, e as declarações públicas são as únicas fontes que a gente tem, acho justo a gente ter esse pensamento de ser contra. Acho justo. Eu vi o pessoal falando sobre dar um critério para a aposentadoria. Por exemplo, aposenta, mas se um cara fizer 100 gols, ele pode utilizar, se der 50 assistências, eu estou chutando os números, tá? Critérios. Por exemplo, 100 gols é muito difícil. Tem 22 ou 23 agora jogadores na história do Santos, eu nunca lembro se são 22 ou 23, que tem 100 gols, né? Recentemente só o Neymar ultrapassou. O Oliveira, por exemplo, não chegou. O Kleber Pereira não chegou. 100 gols é atacante. Atacante geralmente não usa 10 também, né? A gente sempre pensa mais no meia. Eu não acho que o critério numérico, seja de gols, de assistências, do que quer que seja, é justo. É muito subjetivo, apesar de ser um critério, na teoria, objetivo. Se fizer 100 gols, pode usar. Mas que jogador hoje chega a 100 gols no clube? É raro. Então é uma aposentadoria meio existente, mas nem tanto. É complicado esse ponto, né? E se o cara que chegar a 100 gols não for querido da torcida, mesmo fazendo 100 gols, for polêmico, e a torcida fala, pô, logo esse cara vai usar? Mas ele vai falar, pô, mas eu cheguei ao critério que vocês deram, eu vou usar. Pode rolar uma briga, entendeu? Eu acho complicado. Outro critério que eu vi foi o tamanho da contratação. A contratação de um jogador especial. Esse eu acho muito errado. Porque isso é extremamente subjetivo. Claro, se você contrata o Messi, eu vou usar um exemplo mais claro. Beleza, Messi, você quer usar 10 do Santos? Ele pode usar se quiser. Acho difícil a gente falar o que pra mim é o segundo maior jogador de todos os tempos. Não dá pra você usar essa. Acho difícil, mas o Messi poderia escolher. O Neymar, se voltar um dia, eu acho que ele vai usar a 11 do Santos. Acho. Porque ele jogou com o Santos com a 11 sempre. A 11 é o número marcante do Ney no Santos. E quando você fala em tamanho da contratação, você fala, o Goulart, vou usar um exemplo real, tá? Pra ninguém contestar. O Goulart é uma contratação gigante, dá 10 pra ele. E aí é essa decepção. Né? Vamos falar em português, cara, essa vergonha que foi o Goulart no Santos. É muito complicado você jogar assim. E se o cara não for mais o mesmo? Você pode, por exemplo, dar alguém que já jogou no Santos e está voltando, como foi o Soteldo. Começa a conversar. Mas meus questionamentos sobre isso são, quem julga se o cara é bom ou não para usar? É o presidente? Mas o presidente, qualquer presidente, tá? Tô falando do Rueda. Qualquer presidente.
Porque, né, seria uma coisa eterna, digamos assim, a discussão. O presidente entende de bola, o presidente vai fazer uma ação eleitoreira, contratei esse cara e vou dar 10, hein? Em ano de eleição, a gente tem que pensar nessas coisas. E se der errado, a gente vai ficar falando, pô, mas logo para esse cara a gente abriu mão da homenagem, aí banaliza a homenagem. Né? Vi muita gente também falando da Conmebol, que a gente citou no começo do vídeo, da FIFA proibirem, né? Na Libertadores você tem numeração fixa, no Mundial de Clubes, enfim. Primeiramente, com todo respeito, principalmente a Conmebol, que o Santos, né, joga Sul-Americana, a Libertadores, a Conmebol que vá, né, se não quiser. Se o Santos fala, não vamos usar a 10, a Conmebol baixa a cabeça, baixa a orelha e fala, show. A Conmebol não tem que discutir isso. Ah, mas a Conmebol, bicho, é o Pelé. O Pelé é muito maior que a Conmebol. A Conmebol não tem que dar palpite. Se mesmo assim a Conmebol encher o saco e falar, tem que escrever alguém com a 10, cara, é muito fácil driblar. Né? Enfia lá um jogador da base com a 10, o oitavo goleiro com a 10, ela nunca vai pisar em campo. Ah, mas não tem tanto jogador assim. Tem. Lembre-se que desde 2020 tem 50 jogadores inscritos. Eu não sei se vai mudar esse ano, mas até ano passado era 50 jogadores inscritos, tanto na Libertadores contra a Conmebol. O Santos, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, o Vélez, o The Strongest, não tem 50 jogadores profissionais no elenco. Do 20 para baixo é base. Pega a lista do Santos que foi para a final. Naquele dia da final, o Santos poderia ter colocado alguns caras do Sub-20, então, que sequer eram relacionados em jogos do Sub-20, mas que estavam na listagem porque precisava meter 50 números. Dá lá 10, se for o caso, tá? Se a Conmebol encher o Pacová, para um cara banco do Sub-20, fala, esse cara nunca vai aparecer em campo profissional, gente. Tá aposentado. Então acho difícil você ser contra porque a Conmebol vai proibir. Pô, dane-se a Conmebol. Eu vi muita gente falando também de abdicar de usar a maior camisa do futebol. Não seria legal, por isso é contra a aposentadoria. Entendo, eu acho um argumento até justo. Mas o ponto também é que ela é a maior camisa por causa do Pelé. E quando uma naba aí usar, tipo o André Belezinha. André Belezinha usou a 10 em 2006. Você não preferiria abdicar de usar a 10? Acho que também há uma discussão. Muita gente usou o argumento do Totti, né, na Roma, que ele recusou a aposentadoria porque ele disse que crianças sonham utilizar a 10. Concordo, acho um argumento válido, mas acho também que a gente está esquecendo de um ponto. Crianças nascem sem saber quem são figuras históricas e são moldadas por figuras históricas no momento que elas estão crescendo. Por isso que a gente vê muito pivete, todo respeito a você que não viu, falar, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo são maiores que o Maradona. Não são. É a nossa missão, inclusive, deixar claro para eles que não são. Mas eles são moldados, eles crescem com outras inspirações. A gente tem que ensinar que eles precisam se inspirar, sim, em ser o Pelé, apesar de saber que nenhum vai chegar. Mas eu não sei se falar, mas as crianças vão sonhar é um argumento tão forte assim. Enfim, eu não tenho filho também. De repente, você que tem filho pode falar, meu filho tá aqui, tem 5 anos e fala que quer ser. Eu vou falar, pô, então beleza. Um argumento que eu detesto, mas enfim, é outro contra a aposentadoria, que é o Santos utilizar esse argumento da 10 do Pelé para contratações. De novo, se o argumento do Santos é, a gente vai te dar 10 aqui, é porque o Santos está um pouco perdido. Eu sei, já falei isso anteriormente aqui. Eu acho que o Santos tem que ter argumentos melhores, tipo, a gente paga bem, você é bom e você vai ter um time bom ao seu lado. Muito mais importante do que a camisa. Até porque às vezes o Santos se perde e argumenta de dar a 10 para Goulares da vida. Lembre-se, teve esse argumento para contratar o Goulart. Então eu não acho o argumento tão legal assim. E o último contra, daqui a pouco a gente vem com os a favores, é que homenagens como o Zé de Zito, né, na faixa de capitão são mais legais. Então a coroa, por exemplo, de novo eu apontei o lugar, a coroa, por exemplo, seria uma homenagem já mais completa, mais precisa. Eu acho esse um bom argumento. Esse aí eu não tenho nada contra, não. Eu acho que ao eternizar o Pelé na camisa do Santos com a coroa, como é o Zé de Zito, você deixa claro que nosso capitão é o Zito. O cara que tá aqui, que merece chegar a esse ponto, as maiores conquistas, mais ele, é o rei. Eu acho um bom argumento. Esse argumento eu acho muito bom.
Agora vamos com alguns argumentos a favor da aposentadoria. O primeiro é que se a família pediu, o Santos tem que obedecer. Não tenho nem o que discutir, acho justo. Se a família falar, ó, a gente discutiu aqui, nosso pai, filho não, né? Não, se bem que a dona Celeste tá viva. Mas enfim, irmão, marido, falou, avisem que eu quero aposentar, o Santos tem que baixar a orelha, como eu falei da manhã, e falar, aposenta, acho que esse argumento é válido. Eu vi muita gente falando sobre a aposentadoria da NBA, né? Que na NBA é normal, se aposenta. A maior homenagem na NBA é aposentar a camisa de um jogador no clube. Alguns, o Bill Russell, na verdade, né, o primeiro que teve a camisa aposentada pela NBA. Ninguém mais pode utilizar a 6 na NBA. O Bill Russell morreu, infelizmente, também esse ano. O Jordan tem a 23 aposentada no Bulls. Enfim, o Larry Bird tem a camisa aposentada no Celtics, o Magic Johnson tem a camisa aposentada no Lakers, o Kobe tem a camisa aposentada no Lakers, para ficar no exemplo mais recente. Enfim, isso existe. Mas tem um ponto lá. O Santos vai pendurar a camisa quando a gente entrar na Vila, velha ou nova, vai ter a camisa do Rei lá, aposentada, mas sendo mostrada ao mundo. Quando você entra num ginásio da NBA, vou falar o que eu fiz, por exemplo, eu já entrei no ginásio do Bulls, tem a camisa 23 lá. E outras, e os banners de título e tal. Tem lá, eu entro e vejo, ó, é 23. Essa aqui você não vai ver na quadra. Você vê ali em cima. O Santos vai botar 10. Aposentar é muito fácil. Mas para não ser esquecida, precisa estar exposta. Você não tá vendo no gramado ninguém com a 10, porque ali em cima, quando você olha, tá ali a camisa. Se o Santos fizer isso, eu acho até justo. Mas, tem que pensar. Mais um a favor. A camisa ser lembrada pela ausência, você olhar para o campo e sentir falta. Tipo, nossa, olha, o Santos não tem o 10. Acho que é justo, mas aí a numeração não pode ser mais fixa. Se o Santos entra com 34 no gol, como o João Paulo joga, nada contra, pelo amor de Deus, com o atacante com a 17, com o volante com a 15, o lateral não é mais 2, não são mais 3 e 4 como são, os zagueiros não são mais 2 e 6 como deveriam ser. A numeração virou o 13 com o 3 na zaga, é o lateral é o 2, do outro lado é o 16. Ninguém vai perceber que falta o 10. Agora, se o Santos entrar sempre de 1 a 11, menos o 10, tem lá um 20, um 12, um 14, enfim, aí tudo bem. Aí deixar claro que a 10 não é utilizada, as outras são. Como o futebol moderno não é assim mais, acho muito difícil a camisa 10 ser aposentada e lembrada pela ausência. Então esse argumento a favor não acho muito justo. Deram um argumento muito bom no grupo dos membros. Se o Pelé se foi, então a 10 deveria ir junto. Esse mexeu no emocional. Esse eu não consigo argumentar nem a favor nem contra. Eu digo que bateu aqui, bateu no coração. Tipo, se o Pelé se foi, a 10 pode ir junto. Isso aí eu bateu no emocional. Como eu tô emotivo com esse argumento, eu não quero argumentar, porque aqui é sempre sem emoção. É na frieza. E um outro assim, se a camisa 10 às vezes está lá em campo, às vezes ela é utilizada por jogadores como o Antônio Carlos, que se aposentou sendo zagueiro usando a 10 e trabalhando para o Corinthians já. Como dizem. Isso foi em 2007, para quem não sabe. Ao aposentar a camisa, evitaria situações como essa, como dá para jogadores ruins também. É algo a se pensar. Agora eu tenho propostas aqui, não minhas, propostas que eu pesquisando li. Aposentadoria momentânea. Escolhe um período, 10 anos, 10 meses, 10 dias é muito pouco. Um ano, não precisa ser o número 10 também. Uma aposentadoria momentânea, acho que dá pra gente discutir sobre isso. Não agora, mas tô levantando a bola. Só quem é da base pode usar a 10. É um argumento romântico, mas que na prática não faz tanto sentido. E eu falo por quê. Primeiro porque, beleza, quem sai da base tem identificação. Mas e se ele não honrar a promessa, mas ficar muito tempo, ele vai ficar ali com a 10, a gente vai começar a falar, pô, mas logo esse cara é o 10? E se esse cara sofrer a pressão da torcida? Pô, deram a 10 pra esse cara. Tipo, o Ângelo, que é craque pra mim, e é pressionado até hoje. Vou usar o Ângelo como exemplo. Deram a 10 pro Ângelo. E aí na arquibancada, do meu lado, tem um cara xingando, falando, esse moleque não pode usar 10. É isso que a gente vai querer?
É o tuiteiro maluco falando, esse moleque não pode usar 10. Eu não quero isso. Então usar só na base, eu acho que pode inclusive destruir o menino da base, tamanha pressão se derem a 10 para ele. Como é que a gente vai julgar que esse menino é merecedor? Acho muito cedo. E o sócio votar. Apesar de vivermos numa democracia e o Santos ser uma democracia, felizmente, eu sou um pouquinho contra o sócio votar. Primeiro porque tem muito sócio, tipo eu, que não viu o Pelé jogar. Quando eu faço vídeos de 2002 é porque eu tava lá, eu vi e eu sei a emoção que eu senti em 2002 e eu tento argumentar por que 2002 para mim é o maior título da história do Santos, inclusive maior que os mundiais e maior que a Libertadores que a gente viu. Mas é porque eu senti. E o vovô, o senhor que não é sócio, não tem dinheiro para ser sócio, mas entende muito melhor do que nós o que foi ver Pelé. Esse cara não vai votar? A votação do sócio é momentânea. Quem é sócio, quem consegue ser sócio hoje. A gente vai dar responsabilidade só para quem pode ser sócio hoje? Acho um pouco arriscado. E eu vi também uma proposta do sócio votar, mas não pela aposentadoria ou não, e sim por um jogador usar a 10 na temporada. O risco de virar palhaçadinha é muito grande, o risco de um jogador do elenco do Santos não ter um jogador merecedor, mas ter de dar para alguém, mesmo assim é muito grande, acho um risco muito grande. Enfim, grande está este vídeo, mas eu avisei. Espero que vocês argumentem sempre com educação, como foi ontem, a favor, contra, deem propostas, se aparecerem muitas propostas, a gente pode discutir no próximo vídeo, enfim. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, viva o Rei Pelé, tchau.